prazer receber vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre os desafios dessa semana. Bom, vocês viram, a semana vai começar muito quente, né? Já começou muito quente. A decisão do ministro Barroso de realizar a CPI do Covid-19 da gestão federal no Ministério da Saúde pelo Senado foi uma decisão que caiu feito bomba para o Senado, principalmente para a direção do Senado, seu presidente, que tinha tudo para instalar, aliás, devia instalar, porque todos os preceitos constitucionais estavam cumpridos, tinham assinatura, ele tinha que instalar. Então, foi uma ação direta de inconstitucionalidade contra ato dele, ele teve que, ele não pode recuar, mas teve uma reação aí da base bolsonarista, né? Vocês também viram ontem o vídeo que foi divulgado amplamente aí nas redes sociais do senador Cajuru, numa conversa franquíssima com Bolsonaro, onde ele pede ao senador ajuda para melar essa CPI. Ou seja, para colocar investigação de senadores, colocar investigação de prefeitos, colocar também impeachment para os ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, pede uma ação de se salvar. É isso que Bolsonaro quer, se salvar. Não quer uma CPI, quer se salvar. Se a CPI tiver um objeto tão amplo que pegue tanta gente, não vai conseguir investigar nada. Então o foco tem que ser para o governo federal, para a gestão federal do Covid. Se tiver algum tema relacionado, aí tem que ver o que a CPI vai fazer. O que não pode agora é querer mudar o objeto da CPI, ou seja, perderam o jogo, perderam no Supremo e agora querem mudar. Então, nós estamos aqui apoiando a CPI, é importante que tenha a CPI, onde nós vamos poder discutir os crimes, né, que foram cometidos por Bolsonaro, por seus ministros, pelo Ministério da Saúde, pela gestão feita no Ministério da Saúde. É importante para esclarecer isso e eles têm que responder. É óbvio que a CPI deixou o Bolsonaro muito nervoso. Ele agora quer sair no braço com quem pediu e iniciou o pedido de assinaturas da CPI, que é o senador Randolph, agora quer ir para cima dos ministros do Supremo e para cima de todo mundo, dizendo que é uma articulação comunista, aquela loucurada toda que Bolsonaro faz sempre e que nós temos que ser firmes em defender. Então, todo mundo que está nas redes tem que mandar aí recado para os senadores dos seus estados, mandar e-mail, mandar WhatsApp, dizer que quer a CPI sem ser CPI melada. É a CPI para discutir a gestão federal da pandemia, que a responsabilidade de coordenação é do governo federal, a responsabilidade de enfrentamento é do governo federal. E hoje à tarde nós tivemos uma reunião com a nossa bancada na Câmara dos Deputados, a bancada do PT, vamos falar com a oposição também, para que a gente possa chegar às assinaturas para instalar uma CPI parecida na Câmara dos Deputados. Então, deputados e senadores vão discutir a pandemia, as crises que nós tivemos, os problemas que nós tivemos aí com o Covid-19 também na Câmara. É uma ação, a gente já tem lá um pedido de CPI que eu fiz junto com outros deputados, já tem 86 assinaturas, nós precisamos chegar a 170, então amanhã nós vamos começar a trabalhar de novo para poder sensibilizar aí um maior número de deputados para que assinem essa CPI. Aí teremos CPI na Câmara e teremos CPI no Senado. Nós não podemos naturalizar a situação que nós estamos vivendo, é muita morte, gente. Está morrendo uma pequena cidade por dia no país. Nós temos 1.300 cidades que têm até 5.000 habitantes. Nós estamos com uma média de morte de 3.800, 4.000 pessoas. Isso é uma cidade no Brasil que morre. E chegamos a 350.000 mortos, que é uma cidade média. E aí não estão também as mortes subnotificadas, né, que morreram por questões respiratórias, que muitas devem ser de Covid e que não foram notificadas corretamente. Além das outras mortes, né, por outras doenças e outros problemas que não podem ser tratados porque os hospitais estão cheios tratando de Covid-19. Então, nós temos que sim ir para cima desse governo. Esse governo é um governo da morte, é um governo que patrocinou isso pelas ações e omissões de Bolsonaro e principalmente dele. E é por isso também que, junto com as CPIs, nós temos que levar o movimento do impeachment. São 108 pedidos de impeachment. E, aliás, gente, essa conversa do Bolsonaro com o Cajuru é mais um crime de responsabilidade. É mais um crime de responsabilidade. Nós vamos para 109 pedidos de impeachment. Sim, porque a oposição vai se articular e vai apresentar mais um pedido de impeachment em cima desse vídeo, em cima do que Bolsonaro falou.
E com certeza o senador também tem responsabilidade sobre tudo isso. Então, a luta da CPI, junto com a luta do impeachment, é fundamental. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de lutar por vacina, não quer dizer que nós vamos deixar de lutar pela renda, vamos continuar tudo isso e denunciando o que está acontecendo. O problema é que nem o Senado, nem a Câmara encaminha os assuntos que são verdadeiramente importantes para o povo brasileiro. Por exemplo, a questão da vacinação. Não tem nenhuma cobrança da Câmara, nem do Senado, né, do Congresso Nacional, sobre um planejamento de vacinação. Podia ter um decreto legislativo obrigando o governo a comprar as vacinas, até teria que ser antes a aplicar as vacinas. Não se discute quebra de patentes na Câmara. Então, os assuntos que são importantes não se discute. Se discute entregar vacina para o setor privado, né? Totalmente contra o SUS e contra aquilo que a gente acredita que é a saúde pública e tem que ser a saúde pública no Brasil. Todos serem tratados igualmente. Não, mas para o setor privado, a Câmara aprova. Então, nós temos que levar o tom. Não estão discutindo o aumento da renda para R$600, que é o que necessita. O povo está sem renda, ganhando uma renda pequena, que começou a ser paga e aos poucos, vai até final desse mês. E ainda uma parcela vai ficar, quem quiser receber em dinheiro, só para início de maio. E as pessoas estão desempregadas, estão sem renda. Mas a renda emergencial de R$600, cujo projeto está pronto para ser votado, não é colocado em pauta. Assim também como não coloca em pauta o PRONAMP, que é o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, de crédito subsidiado, para que elas possam deixar seus funcionários em casa e não quebrem, e não precisem fechar. É isso que nós precisamos para ter o isolamento. Também não discutem o apoio aos agricultores familiares que produzem o alimento que as pessoas precisam, né? Tem apoio para os grandes, mas vamos lembrar, gente, nós não comemos soja, nós comemos arroz, feijão, batata, então precisamos desses projetos. E esses projetos não estão indo. Projeto, por exemplo, do Aldir Blanc, que é para ajudar o pessoal da cultura. Também não é colocado em pauta. Então, nós temos que fazer uma briga aqui no Congresso Nacional, parar a Câmara dos Deputados. Se não discutir o que é essencialidade, não adianta a Câmara continuar, nem o Senado. Vai continuar para quê? Como se ninguém estivesse morrendo no Brasil? Nós estamos num estado de guerra, as pessoas estão morrendo, cidades estão desaparecendo, se nós formos ver pelo número de pessoas que morrem por dia. Então, não dá para deixar essa situação normalizada. Por isso, essa questão do impeachment também é muito importante. Amanhã nós teremos uma reunião com os partidos, presidentes dos partidos de oposição, teremos uma reunião com todos os líderes da oposição para traçarmos uma estratégia de apoio à CPI e do grande movimento para o impeachment de Bolsonaro. E com certeza apresentaremos mais um pedido baseado hoje nessas conversas que Bolsonaro fez com o senador Cajuru. É mais um crime de responsabilidade para Bolsonaro. A outra coisa é que vai ter também amanhã uma reunião, uma plenária, né, de organização das lutas populares. E nós vamos ter mais um calendário de lutas. Claro que não com grandes manifestações na rua, nós não podemos chamar isso, seria uma irresponsabilidade, mas ter alguns atos, ter também ações simbólicas e um grande movimento de rede que nós temos que startar com os movimentos sociais, com os partidos políticos, com todos os setores da sociedade que são contra esse governo. Com Bolsonaro na cadeira presidencial, nós não vamos resolver o problema do Brasil. Ele é a encarnação da crise. E é um genocida, sim. Ele não gosta de ser chamado assim, mas ele é um genocida porque levou à morte de milhares de pessoas. Também temos que manifestar apoio às ações dos governadores e às ações dos prefeitos que estão tentando salvar o povo nos seus estados e municípios, seja com o isolamento social, seja com lockdown nas situações mais críticas, seja com a busca de vacina. Agora não querem liberar a vacina russa, ou seja, o Brasil não tem vacina, tem 50 milhões de doses oferecidas pela Rússia e não querem liberar. Então, lá vão os governadores de novo para o Supremo para ver se conseguem uma decisão para que libere a vacina. Então, é esse o estado de coisas que nós temos no Brasil. E por isso a gente tem que aumentar o tom. Então, é importante, ao lado da luta pelos direitos do povo, a luta política também para fazer um enfrentamento a Bolsonaro. E, claro, ficar muito atento, porque amanhã entra em vigor
o novo decreto sobre liberação de armas, que é isso que esse governo pensa. Para fazer decreto para liberar armas, ele é rápido demais. Armar as milícias, armar sua base, e a gente tem que ficar de olho nisso. Porque Bolsonaro não tem problema de fazer apostas altas e criar crises. E realmente o que ele está pretendendo é criar uma crise no país, né? Uma crise por falta de comida, uma crise por falta de atendimento às pessoas em relação ao Covid, deixar uma balbúrdia para ele vir com aquelas propostas indecorosas dele de estado de sítio para tentar aumentar a escala autoritária. E isso nós temos que denunciar. E por último, queria falar para vocês do julgamento dos processos em relação ao presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Está marcado para quarta-feira, o que é um absurdo, não podia ser julgado de novo, já estava decidido pela segunda turma a suspeição do Moro, não cabia recurso ao plenário, e mesmo a decisão do ministro Fachin de anular os processos, ele teria, se quisesse que um colegiado pudesse analisar a decisão dele, remeter à segunda turma, que é a turma que cuida de todos os processos atinentes ao presidente Lula. Lá não tem hierarquia entre plenário e turma. Mas ele não fez isso, jogou para a turma. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero sinceramente que a gente não tenha um retrocesso em relação a essa situação. Que, de novo, o presidente Lula não tenha um código de processo penal específico e nem um código penal específico para ele. É que a justiça que começou a ser feita seja mantida. É bem possível que, com a entrada em pauta, no primeiro item, sobre a CPI no Senado, né, que o presidente do Supremo colocou lá para o Supremo avaliar a decisão do ministro Barroso, e com certeza vai confirmá-la, é bem possível que esse processo do Fachin, que foi afetado ao plenário, não seja analisado amanhã. Mas é bom a gente ficar de olho, né? É bom a gente se manifestar sobre isso, manifestar essa preocupação e dizer, olha, isso não pode retroceder. Tivemos manifestações importantes esse final de semana, de vários juristas a esse respeito, também do presidente da Argentina, do Alberto Fernandes, já colocando essa preocupação e colocando exatamente que não pode ter mais uma ação política do Supremo Tribunal Federal. Gente, é isso que nós temos para a semana. Eu quero terminar aqui mais rapidinho, porque nós estamos, inclusive, vamos transmitir aqui, eu acho que já está no Face, uma live do grupo Prerrogativas, que fala exatamente sobre essa situação do presidente Lula, que é bom vocês acompanharem aí para vocês ficarem sabendo. Mas antes disso, eu queria aqui mandar um abraço para o pessoal que tem ajudado a gente, que tem feito um excelente trabalho aí na área de comunicação das redes sociais, né? Queria mandar um abraço para a Ana e para o Álvaro, lá do canal Meteoro Brasil, dizer para vocês seguirem o Meteoro Brasil, é um excelente canal, com muito debate, com muita discussão, vale a pena seguir. Também quero mandar um abraço para o Magrão, lá de Cascavel, do canal Inteligência Acima da Mídia, também vale a pena seguir, passem por lá, vejam o que ele está falando, e mandar um abraço muito especial para o meu amigo Tiago dos Reis, que também arrebenta aí nas redes sociais, sempre falando, trazendo os temas, a verdade, conversando com vocês, tá? Gente, por hoje é só. Queria agradecer o apoio que vocês têm dado, o apoio nas redes, a luta que vocês têm feito. E a partir de agora nós temos que intensificar, né? Com a campanha a favor da CPI do Senado, por uma CPI na Câmara e pelo impeachment de Bolsonaro. É isso que nós precisamos. Enquanto esse homem estiver na presidência da República, nós não vamos tirar esse país da crise. Um abraço para vocês, uma boa semana de luta para nós. E amanhã, depois das decisões dos partidos de oposição e também da plenária de organização das lutas populares, eu volto para dizer para vocês quais são as lutas, os passos que nós estamos dando para vocês se manterem acompanhados, ok? Um grande abraço, gente.